Começando aqui nosso programa Fute Sagrado, comigo, Glaucio, Douglão. Nós vamos falar dos jogos de quarta-feira, começando pelo jogo do Flamengo. Assistiu o jogo, Glaucio? Assisti, foi um jogo bem disputado assim, no placar, mas durante a partida a gente deu pra ver duas estratégias bem diferentes. O Flamengo se propôs dedicar totalmente ao ataque, já o time do Palmeiras sabia que o contra-ataque seria a melhor arma, porque o ataque do Flamengo busca a maioria do tempo, tá com a bola no pé, tá tentando circular a área. E daí o Palmeiras pegou 2 gols de contra-ataque, né? Os famosos gols achados. E você, Douglão, o que você achou do jogo? Não, o jogo foi um bom jogo. O Flamengo mostrou que acertou mais uma vez em contratações. No programa passado já tinha falado do Everton Ribeiro. De novo, provou que ele está jogando muito bem, vem fazendo boas atuações. O xará dele, o Everton, vem jogando muito bem também. E o Palmeiras, infelizmente, falar um time que gastou muito dinheiro em contratações, é refém de Roger Guedes e o William. E o Mina, que é dado como um zagueiro que mais pra frente vai jogar no Barcelona. Infelizmente, vamos dizer pro futebol, o cara não tá jogando nada. O Borja, não sei o que eles querem enfiar dinheiro aonde. Daqui a pouco eles querem contratar qualquer moleque pra jogar. Porque o Borja, infelizmente, o Palmeiras fala que gasta dinheiro em contratações boas, mas é um time que não tem futuro em nada. Vai brigar pra entrar na zona de Libertadores. Você falou das contratações do Flamengo, né? Mas teve uma contratação que borrou na linguiça ontem, né? Que foi o Diego, na hora do pênalti. O do Diego foi um caso especial, mas ele errou o pênalti, bateu até mal, mas mérito pro Jailson. Porque é um bom goleiro, é um goleiro que não dá pra entender o porquê ele é reserva do Fernando Praz. Ele entrou ano passado e ele ganhou o título pro Palmeiras no final do ano. Ele não tomava gol de jeito nenhum e quando entra não perde. E aconteceu mais uma vez e o Diego provavelmente deve estar pensando por que eu não bati no canto que eu geralmente bato. Porque ele bate no outro lado, no lado esquerdo dele, direito do goleiro, e foi inventar de bater no outro lado e o Jailson quase encaixa a bola. Na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo ontem foi o Guerreiro. O gol que ele faz é um gol de centroavante mesmo, né? Ele pega uma bola estourada da defesa, ganha no peito do Luan, se eu não me engano, o zagueiro do Palmeiras, e faz um grande gol, não é verdade, Glaucio? O Guerreiro, ele é o jogador mais, assim, vamos falar, que tem mais raça no campo, né? Ele tem uma habilidade extrema até, perto da zaga, mas ele tem uma raça cabulosa. O gol dele mostra, né, aquela catimba de atacante sul-americano, aquele jeitinho, né? Mas o Guerreiro mesmo, ele saiu muito chateado de campo, por mais que ele mostra esse jeito aí de briguento e tudo mais, dedicando no contato físico que nem foi no gol, ele saiu todo cortado, todo machucado nas entrevistas aí, falando que a zaga do Palmeiras aí tava partindo pra agressão e tudo mais. Mas é do futebol até, em partes, isso, né? E isso daí tá acontecendo muito, ainda mais com o Guerreiro, que praticamente todos os lances ele busca o gol e ele taca as costas em cima de todo mundo, tá nem aí pô, o que vai acontecer. Agora a zaguinha do Palmeiras ficou meio nervosa com as situações e realmente meteram o pé nele até nos lances que acho que o Flamengo teve mais perigo. A maioria eles iam lá, marcavam uma falta que não precisava, dava um puxão ali, um puxão aqui. E o árbitro também, vamos falar a verdade, né? Ele era meio fraco no jogo, mano. Ele ficou meio omisso, ele ficava meio longe da jogada. Ele apitava e pedia mais calma do que cartão. Quando era pra dar cartão, ele dava pra gente, não tinha nada a ver com a jogada. Demorou um pouco pra decidir ali, podia ter expulsado um ou outro, pra até acalmar um pouco o jogo, porque começou a ter muita entrada forte. Mas se não fosse essas entradas, esse jeitinho da zaga impedir, eu acho que o Guerreiro metia uns 2 gols do mesmo jeito. E vocês veem o Flamengo e o Palmeiras com chance de disputar o título brasileiro com o Corinthians? Porque eu vejo o Grêmio e o Flamengo com chances, mas eu excluo dessas chances o Santos e o Palmeiras. Eu acho que eles não têm elenco. Até tem elenco o Palmeiras, né? Mas não tem jogadores qualificados para substituir os titulares. Por exemplo, eles vão avançar na Copa do Brasil, na Libertadores, provavelmente. O Palmeiras está numa situação complicada nas duas competições, mas avançando, o que não é improvável que aconteça. Eles vão ter que poupar no brasileiro, e eu não vejo esses times com um elenco tão grande que seja capaz de suportar 3 campeonatos diferentes. Vocês veem esses dois times, o
o Flamengo principalmente, com chance de disputar o título brasileiro esse ano? O Flamengo, eu acho que ele tem uma vantagem a mais que o Palmeiras, né? Porque o Flamengo teve aquele vexame na Libertadores, então ele já eliminou um campeonato, né? Tem a Sul-Americana, mas o Sul-Americano não precisa dar tanta ênfase. Pode dar ênfase só no brasileiro e na Copa do Brasil, né? Porque o sonho de todo flamenguista é ver o título do Campeonato Brasileiro desse ano, que faz um tempinho que a gente já não vê. O Flamengo, em especial, ele tem um elenco muito forte na frente, um ataque muito competente e tem zagueiros que estão trazendo muita experiência e com a subida do Rafael Vaz, que agora está subindo um pouco, a habilidade dele está melhorando, ele está começando a vestir mesmo o jeito de jogar pelo Flamengo, o entrosamento do Flamengo, tanto do titular quanto do reserva que entra, está muito bom. Eu acho que o Flamengo estava demorando para acertar um goleiro, mas o menino Thiago está indo muito bem e a contratação de Diego Alves eu acho que vai ser o grande potencial do Flamengo buscar esse campeonato. Já então, o Palmeiras, ele tem muitos jogadores, mas não tem nem a formação específica ainda do titular. Os próprios jogadores nas entrevistas falam, o Cuca não acertou ainda os 11 dele. Então, essa mudança de treinador até, essa falta de competência dos centroavantes muitas vezes, porque o Palmeiras passa jogos que ele dá 1000 chutes, dá várias tentativas, mas nenhum assim que você pode falar, nossa, podia ser gol. E tem muita velocidade, mas pouca qualidade ali, né, na entrada para finalizar. O jogo com o Corinthians e o Palmeiras foi um próprio exemplo disso, né? O Palmeiras cruzou 50 bolas na área, mas não teve nenhuma chance clara de gol, né? O Corinthians, que chutou 3 bolas ao gol, fez 2 gols no jogo, na verdade. O Corinthians, em cima do Palmeiras, ele teve uma clara vantagem, porque, tipo, por mais que muitos vão criticar o jeito do Corinthians jogar, eu vejo o jeito do Corinthians jogar como um jeito muito bom. Porque o que ele faz? Ele explora o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor? Jogadores altos, fortes, que vão fazer a marcação. Então ele tem uma marcação muito forte, muito sólida. Ele tem o quê? Tem 2, 3 jogadores que tem um passe de bola até diferente dos outros jogadores. E tem jogadores de raça, que nem o próprio Jô tem talento, mas ele é muito raçudo dentro da área. Então ele disputa. Você pode ver, o Corinthians dá 2 cruzamentos. Os 2 que dá, o Jô já vem cabeça inteiro na bola. Ele disputa com força. Agora você olha quando está jogando o William. O William, ele até se dedica muito, mas pela postura física, o zagueiro normalmente ganha. E daí que você olha, não, então eu vou tentar o Keno. O Keno também não tem uma postura física tão forte. Então quando eles contrataram o Borja pensando nisso, o Borja até então não conseguiu ganhar, não ganha bola de zagueiro. Ainda mais o Corinthians. O Corinthians, com o Pablo Balbuena, eles fecharam aquele jogo completo. E que nem agora, o jogo contra o Flamengo. O Flamengo, dentro da zaga com o Hever lá, o Hever ele tampou o espaço antes praticamente. Os 2 gols que saíram foram no contra-ataque, por quê? Da transição rápida, que a única jogada que o Palmeiras tem até hoje, que eu vejo com eficiência, é a transição rápida, que é a saída da zaga até o meio de campo, até o ataque com muita velocidade. Porque tem 3 pontas praticamente que jogam no ataque. E se não for no contra-ataque, eu não vejo o Palmeiras com chance de título nenhum. Talvez possa ficar até fora da Libertadores. E você? Você acha que qual desses times pode encostar no Grêmio para poder disputar o título com o Corinthians? O Santos, o Flamengo ou o Palmeiras? Ou 2 desses 3? Qual você acha que pode encostar nos líderes? Eu acredito que o Flamengo, tanto pelo elenco que está se formando, e também na Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo está com uma situação encaminhada para o jogo de quarta-feira. Mesmo indo visitar o Santos na Vila Belmiro, conseguiu uma vantagem por 2-0 no jogo de ida. Não vai jogar com todos os reforços, por exemplo, o Everton Ribeiro, o Giovani, o Diego Alves, eles não vão jogar a Copa do Brasil inteira, eu acho. Então, e aí tem na Copa Sul-Americana a opção de colocar ainda o Diego Alves, inscrever o Diego Alves, junto com o restante do elenco, mas não vai ser uma coisa que vai atrapalhar o Flamengo, tanto para a disputa do Brasileiro. E o Flamengo, sim, ele tem um elenco forte. Tanto o gol agora com o Diego Alves, que é um goleiro que deu muito certo na Espanha, jogando no Valência. Pega pênalti demais. Tem jogadores bons. Pará ontem fez um golaço. Tem o Rodinei, que vem vindo até bem esse ano. Na lateral esquerda tem o Trauco, que é um grande jogador peruano, está jogando bem, está mostrando que está valendo o investimento. Tem o René, que foi uma grande revelação no esporte. A zaga talvez seja o ponto que está até devendo talvez um pouco, mas tendo paciência com um pouquinho mais, o Vaz vai se acertar. O Hever pode voltar a jogar o que ele já jogou pelo Flamengo. O Juan é mais experiente para alguns jogos mesmo.
tendo também tendo agora o Rodolfo, que é um bom jogador, jogou bem por onde passou. Então acho que tem muitas chances do Flamengo ir bem nesse campeonato. O Santos, já não vejo a mesma coisa. O Santos não tem um ataque eficiente do Flamengo, não tem o meio-campo do Flamengo, não tem o investimento do Flamengo e do Palmeiras, e é um time que está dependendo do copete. A torcida, que já está sendo é muito pequena, não é que está sendo, sempre foi muito pequena. É uma torcida que até apoiava na Vila Belmiro, mas com o time em queda, oscilando o estilo de jogar. O jogo é feio do Santos. Aquele jogo que eles estão se orgulhando de dizer ganhamos, mas por 1-0. Tudo bem, eu sei, campeonato de pontos corridos que vale a vitória, 3 pontos. Mas é um futebol feio. Para o Santos, daquele Santos na época do Pelé, e o Santos de Robinho e Diego, e o Santos do Neymar com Ganso. É um Santos que ninguém consegue ver inspiração. Onde o craque que dizem é o Lucas Lima, que para mim não é um dos melhores camisas 10 do Brasil. Começando pelo que ele não é um camisa 10. Camisa 10 é Thiago Neves, é Diego, o Jadson do Corinthians, até mesmo o Cueva do São Paulo, mas não o Lucas Lima. E o Palmeiras, grande investimento, mas ainda está faltando talvez adequar, porque muitos jogadores renomados, mas jogadores que não vão ter espaço todo mundo. Não tem como você escalar 23, 24, 30 jogadores num time, você pode escalar 11. Então, para que contratar 500 jogadores para um time só? É dinheiro investido à toa. Deveriam investir em alguns jogadores, pagar mais caro até em jogadores melhores, mas que já renderiam na hora. O Borja, tudo bem, eu sei que muitos vão falar, muitos palmeirenses, é questão de adaptação. Eu também gosto de estrangeiro vindo para o futebol brasileiro. Admiro muito o futebol até de colombianos, mas o Borja está precisando não só de adaptação, está precisando de um choque de realidade, porque ele não está jogando como um jogador profissional. O valor que foi pago por ele é a mesma coisa que falar, Palmeiras é o Real Madrid das Américas, mas o Real Madrid não ia contratar um Borja nunca, um centroavante que não faz gol, um camisa 9 para mim que não faz gol, para mim não merece nem entrar na reserva, fica já no terceiro time. O Leandro Damião, que saiu, por exemplo, do Flamengo, saiu para ir pro Inter, o Flamengo nem se esforçou para, já cedeu ele já pro Santos poder ceder ele pro Inter. Ele tava dando conta. Viseu, menino novo da base, tá dando conta. Coisa que o Borja até esse ano não deu conta. Vamos falar aqui de um time que surpreendeu todo mundo ontem. O São Paulo ganhou um jogo, né? Ganhou do Vasco, que surpresa. O São Paulo, você vê esse time do São Paulo com chance de sair da zona de rebaixamento? Ou você acha que vai disputar a queda, contra a queda até o final do campeonato? Ou vai sair da zona de rebaixamento e escapar com antecedência? Eu acho que o São Paulo, infelizmente, eu falando do São Paulo nesse critério, viu o time do São Paulo ganhando vários títulos e eu acho que o São Paulo vai brigar para não cair. Se ele cair, para mim não vai ser surpresa nenhuma. Uma diretoria como a deles é muita falta de noção que o presidente tem. Tudo bem, Rogério Ceni, eu acho que não era o momento dele. Não era momento nunca do Rogério Ceni assumir o São Paulo. Uma que sabíamos que o São Paulo já ia se desfazer, porque os meninos que eles revelam em Cotia são muito bons. Então, com certeza, se eles não saem em janeiro, eles vão sair em julho. Não tem como segurar tanto tempo. O próximo que vai sair talvez seja o Júnior Tavares, que é um menino que joga muito bem na lateral esquerda. Rodrigo Caio já vai sair mesmo pro Zenit, eu acho. É um jogador que eu não vejo ele como um grande jogador para vestir a camisa da seleção brasileira e tudo isso. Para mim, ele nunca vai jogar num time grande, tipo assim, eu sou o cara da zaga desse time. Eu acho ele melhor como volante, você não acha? Talvez um volante. Eu ia dizer isso mesmo. Talvez ele seria um volante num time europeu, tudo como volante. No Brasil, como anda o futebol, com carência em revelar um grande zagueiro como já teve antigamente com o Lúcio, por exemplo, tá faltando. E o Rodrigo Caio talvez seja esse que eles estão achando que é, mas não é. Eu acho que o São Paulo tem o Cueva, tem o Jusilei, tem o Prato e não sei, tá faltando quem? O Garfo?
Porque não tem lógica. O time do São Paulo tá mal. E se cair, não é surpresa nenhuma. Falo com... Posso me arrepender, mas que o São Paulo, com certeza, vai estar entre os 4 últimos colocados. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o São Paulo cairia. Pelo menos na 17ª posição, que é a que ele ocupa neste momento no campeonato. Pra mim, Avaí, Vitória e Atlético Goianiense já foram. A última vaga contra o rebaixamento vai ficar entre São Paulo e Chapecoense, que são, pra mim, os 2 times que não têm jogado um bom futebol como Ponte Preta, Coritiba e Atlético Paranaense, e estão ali embaixo. Vão chegar no segundo turno e vão ter que se matar ali contra essa vaga. Não, eles vão ter que, como eu sempre até falo para os São Paulinos, vão ter que rebolar. O São Paulo vai ter que rebolar. Porque se não... um pouco bastante. Mas se o São Paulo ele não se reforçar ainda, tudo bem, veio o Hernanes. Mas não sabemos como o Hernanes vai atuar no São Paulo. E aonde? Não trouxe o Petros com o Jusilei? Tudo bem, o Hernanes é um camisa 10. E o Cueva vai fazer o quê? Vai servir o quê? Vai servir pra quê? Pra ficar limpando o prato? Porque é o que falta. Não dá. O que falta pro São Paulo não é, eu vou contratar isso, aquilo. Na base eles têm muitos jogadores. Mas o que falta é os dirigentes acordarem pra ver que a situação já é crítica. O Dorival Júnior, se no decorrer do campeonato o Dorival Júnior cair, não é surpresa para ninguém. Por quê? Porque os caras estão no desespero. É um bom treinador? Sim. Mas não é milagreiro. Dorival Júnior não é milagreiro. E ganhar do Vasco por 1-0, tudo bem. Mas o Vasco foi aquele mesmo time que tomou 5-2 pro Corinthians. O Vasco tomou 5-2 pro Corinthians lá no São Januário. Então já é um grande problema em uma. O Vasco tá entrando com muito moleque agora. Tá muito desfalcado. Já vendeu o Douglas, Luiz Fabiano não jogou. O Nenê, se eu não me engano, não jogou também. Então é um time que tá jogando com muito menino. E a zaga do Vasco é brincadeira também com o Paulão, que 2 anos atrás jogou bem pelo Inter, fez até a alegria de muitos cartoleiros, fazendo gol e tudo mais. E agora, na temporada passada, já jogou mal. O Inter caiu, quis jogar Série A, vai jogar onde? No Vasco, que é um time acostumado com Série B. E tá jogando futebol de Série B. Só que na Série A, o Paulão ele não se tocou isso ainda. A sorte que o Vasco fez bons resultados e não tá correndo tanto risco de cair. Por quê? Porque tem times piores que ele, incrível que pareça, como o Atlético de Goiás, Vitória, o Avaí, o São Paulo, a Chape, infelizmente, não tá jogando um bom a esse ponto. Mas por quê? Porque não estão conseguindo segurar lá atrás. Mas talvez mais pra frente já se acertem. Na Arena Condá a força deles é absurda. Então, com certeza, a Chape tem chance de escapar. Eu acredito que o Atlético do Paraná, se manter o que vem fazendo nos anos anteriores, pode ainda brigar para não cair. Mas que junto com o São Paulo estão querendo dar as mãos para cair e salvar ou Vitória, ou Avaí, ou Atlético de Goiás, que estão já com um pezinho na Série B de novo, eu acho que o Atlético do Paraná e o São Paulo tá grave a situação. Tá ok. Agora vamos falar do time grande aqui, o Corinthians, que empatou ontem de novo, mas tá com 37 pontos e muito na frente do Grêmio. Você acha que essa distância do Corinthians pro Grêmio, ela vai caindo? Ou o Grêmio também vai tropeçar e outros times vão até ultrapassar o Grêmio na tabela? Acredito que o Grêmio ele é dependente de alguns jogadores. Já o Corinthians ele depende muito da parte tática que o Carille colocou. O que o Carille fez? Ele colocou um time com responsabilidade defensiva, né? Agora o Grêmio ele tem essa mentalidade ofensiva. O Corinthians foi 0-0 ontem porque o Avaí não se expõe quase nada para o ataque. Não é um time que tem criação de jogada, um time que busca o jogo. Agora daí o Corinthians também ele depende muito do erro do adversário, que nem a turma fala, né? Ele joga um joguinho de checkmate contra os caras. Porque ele faz uma busca para poder falar assim, posicionar
tais jogadores para poder pegar cobertura em cima da zaga. O Avaí, ele não se expõe quase nada. É um time que é acostumado a defender. Até pros admiradores do Cartola, aquele goleiro Douglas, ele é um grande pontuador. Por quê? Porque a zaga abre pro cara chutar e ele tem que pular. Tem que fazer a parte dele. O Grêmio, ele teve uns pequenos tropeços, né? Mas a maioria com o time reserva. O time reserva do Grêmio falta entrosamento. Muitas vezes trouxe muito cara da base que não teve experiência quase nenhuma no profissional. A busca de jogadores no mercado por Grêmio é prioridade nesse momento. Porque precisa de um elenco que possa rodar. O Luan, com certeza, se o Grêmio tiver o Luan para quase todos os jogos, ele e o Jeromel, são os dois, acho que no time deles, né? Mas a postura que o Corinthians tomou desde o começo do campeonato, que falavam que ele era a quarta força paulista e tudo mais, a gente acabou não conseguindo falar assim, ele é a quarta força paulista, ele é a quarta força. Hoje ele é a primeira força do país, por quê? Porque ele colocou um jeito de jogar, ele não se importa de falar assim, eu não sou um time nada a atacar o jogo inteiro. Porque o futebol, a gente torcedor, a gente quer ver drible, chute, lances maravilhosos. Mas o Corinthians entendeu que ele pode jogar o feijão com arroz, ele dá um toque pro lado, abriu ali, eu toco o cara mais no fundo, o cara cruza para um atacante e meteu o gol. Então eu acho possivelmente o Corinthians, pra mim, ele já tá classificado para Libertadores ano que vem. Isso é óbvio. É que o título vai depender de uma sequência. A gente conta com essa janela. Se sai 2 jogadores, o Corinthians já pode desmoralizar um pouco. Mas a vantagem e a habilidade que o time mostra é um time que pode ser campeão, sim. Obviamente o Corinthians não ia ser campeão com 90% de aproveitamento, né? Claro que empatou 2 jogos, provavelmente vai perder também no campeonato, porque é muito difícil o time ser campeão no campeonato de 38 rodadas de forma invicta, né? Ganhando de quase todo mundo. Mas esses empates não preocupam, não, porque o Corinthians fez grandes jogos fora de casa, tirando pontos que ninguém imaginava que ele poderia ganhar, como contra o Grêmio em Porto Alegre e o Palmeiras, né, na Arena do Palmeiras. E o Corinthians enfrenta no domingo o Fluminense no Maracanã. Rapidamente, você acha que esse jogo o Corinthians tem chances de ganhar? Porque o Fluminense também não vem muito bem em casa. Perdeu pro Botafogo outro dia, o clássico. Sim, o Fluminense ele perdeu pro Botafogo. E agora também, praticamente, o empate contra o Cruzeiro agora nessa rodada pode ser um sinal ali. Pô, a gente não é um time que a gente achou que era. O Fluminense achou que ia brigar por título. Talvez não todo mundo, mas alguns torcedores do Fluminense sim. Porque o Fluminense tinha o Henrique Dourado, o artilheiro dos pênaltis. Falam do Cristiano Ronaldo, mas por que não viram o Henrique Dourado ainda? Aquele cara é 100%. Se ele tivesse no lugar do Diego ontem, o Palmeiras tinha perdido o jogo, porque ele faz gol de pênalti. Aquele lá gosta, hein, de gol de pênalti. Só que também, não sei se o Henrique Dourado vai jogar, mas vamos pensar assim, é um time que tá faltando. O Fluminense é um time que tem os meninos dele, tudo, mas não acredito que vai fazer muita coisa contra o Corinthians. Uma pela defesa sólida do Corinthians. O Guilherme Arana, fora de casa, joga até melhor do que dentro. Aquele menino é um talento à parte. Eu achava que o Jorge do Flamengo seria o grande lateral na revelação do Brasil. Mas o Arana tá mostrando futebol que já tá pronto aqui para chegar lá sendo titular lá fora, e não um time como Real Madrid, Barcelona, mas talvez num time até razoável da Europa, um time mediano, um time que pra gente aqui do Brasil não tem tanta visibilidade, que é um time bom pra eles do país de lá, né? Como futebol italiano, futebol francês, até mesmo futebol espanhol. Eu acho que é um jogo que todo mundo fala, se for 0-0, você acha difícil de acontecer um 0-0? Você desacredita disso? Jamais. Porque o Fluminense é um time que gosta ali da bola no meio campo, de repente explorou um contra-ataque abrindo a bola na ponta e faz o gol. Só que o Corinthians não vai dar essa abertura desse tamanho. Se der abertura, o Fagner vai lá e senta o pé, porque ele gosta de sentar o pé nos caras, e vai bater mesmo e vai fazer a falta. O Gabriel já não é um cãozinho de guarda daqueles tipo poodle, né? Que ele lá é realmente um cão de guarda, aquele lá é um pitbull. Só que ele morde mais a perna dos caras do que a bola, né? Então tem esse problema também.
mas eu acredito sim num resultado não de um placar elástico, talvez 1-0 Fluminense, 1-0 Corinthians, 1-1, 0-0, mas vai ser um jogo bom de acompanhar. Apesar que o favoritismo acaba indo pro Corinthians, pela sequência enorme ali. Mas fica a expectativa. Será que é agora que o Corinthians vai perder, enfim, uma partida nesse Campeonato Brasileiro? Não, não vai ser agora não. Tá certo, Glaucio. Muito obrigado, Glaucio. Muito obrigado, Douglas. Esse foi o nosso programa Futebol. Um abraço.